Hoje, no painel E-Commerce Talks, vamos falar sobre ferramentas de confiança fundamentais para fortalecer a relação dos consumidores com o comércio eletrónico. Um debate que pode acompanhar em portugaldigitalsummit.pt, em SAP Vídeos e na posição 420 do seu operador. A moderação está a cargo de Nuno Mota Gomes. Olá, bom dia, seja bem-vindo a este último dia de Portugal Digital Summit. Vamos falar não só de como é que se consegue aumentar a confiança dos consumidores nas plataformas digitais, seja através de selos de confiança, da segurança, mas também da legislação que existe e que está constantemente a ser atualizada. Na minha companhia tenho Marta Dias, de Ponto.pt, e Ana Catarina Fonseca, da Direção-Geral do Consumo. Muito bom dia, obrigado pela vossa presença. Marta, vou começar por si. Confio Ponto.pt é um selo de confiança que nasce desta parceria entre o Ponto.pt, a ACEPI e também a DECO. Em que é que consiste realmente ter este selo de confiança e quais é que são as vantagens, não só para as empresas, mas também para o consumidor? Ok, muito bom dia. Antes de mais, é um gosto estar aqui hoje. Gostava de cumprimentar também a minha colega de painel. Estamos a falar de segurança, de confiança, de consumidor e quando falamos de segurança e confiança não podemos deixar de falar desta iniciativa que é uma parceria, como disse muito bem, do Ponto.pt. Já agora o Ponto.pt é a entidade que em Portugal registra os domínios sobre Ponto.pt, portanto os sites sobre Ponto.pt são da responsabilidade da Associação DNSPT, o acrónimo muito pequenino Ponto.pt e portanto esta parceria com a DECO e com a ACEPI que dispensam apresentações. Para além desta parceria, eu dava só a questão de o selo Confio ter o apoio do E-Commerce Europe, com o selo eTrust Europe, e portanto que é um add-on ao selo Confio. O selo Confio resulta desta parceria de uma percepção muito relevante e que não é só nossa, é uma percepção geral e por isso é que estamos aqui a falar hoje da questão da importância da confiança que hoje o nosso consumidor tem, sobretudo quando recorre às plataformas online. Portanto, o selo Confio é um selo que faz uma avaliação e uma auditoria aos sites que chegam até nós e uma verificação sobre o cumprimento não só das boas práticas ao nível do comércio digital, mas também sobre a aplicação da lei, a lei que tem aplicação, salvo a redundância, a estes casos concretos. Portanto, o que fazemos é uma auditoria se o site cumpre um conjunto de regras que se prendem com a privacidade e proteção de dados, a acessibilidade, a segurança, a navegabilidade, casos muito concretos, por exemplo, fazemos uma avaliação se o site dá todas as informações que são necessárias para o consumidor, desde o início da fase pré-contratual até ao fim do contrato, em que faz o seu pagamento, em que faz a aquisição do bem ou do produto que quer em concreto e, portanto, é um selo que visa dar confiança a quem, não só à empresa que o pede e o requer e pede a auditoria dos seus sites e para isso ganha um grau de confiança naquilo que tem online, na informação que tem online, no cumprimento da lei, mas também para o consumidor que chega, verifica que o site tem o selo de confiança e sabe que ali pode confiar e que pode comprar com toda a segurança. Obrigado. Ana Catarina, a Direção-Geral do Consumo tem como missão defender a proteção do consumidor, mas como é que isso se faz no digital? Muito obrigada, Nuno. Muito bom dia também, Marta. É um prazer estar aqui. Obrigadíssima pelo convite. Bem, eu creio que há vários instrumentos para proteger o consumidor no digital. A Direção-Geral do Consumidor é a entidade policymaker relacionada com a proteção do consumidor. Nós trabalhamos no Ministério da Economia e somos competentes para desenvolver e aplicar a política de defesa do consumidor. Desde logo, como é que se protege o consumidor no digital? Primeiro, através de uma legislação permanentemente atualizada e adequada ao meio digital. Este aspecto é muito importante. Segundo, podemos ter uma boa legislação, mas temos que também ter um bom enforcement. O que é o bom enforcement? É a fiscalização da legislação no meio digital. A Direção-Geral do Consumidor é a entidade fiscalizadora em matéria de publicidade, também no meio digital. E, portanto, é importante estar atento, fazer verificações nos sítios da internet para verificar, por exemplo, o que é informação, o que é publicidade e se ela está bem identificada. Depois, muito importante, a capacitação dos consumidores, o empowerment. Consumidores mais informados são consumidores mais preparados
para os desafios do digital. E nós, com outros parceiros, com o Centro Nacional de Cibersegurança, vimos desenvolvendo iniciativas para promover esta informação e esta capacitação. Finalmente, eu não queria deixar de abordar a cooperação. Quando falamos no meio digital, estamos a falar no meio do mundo sem fronteiras e é necessário cooperarmos e trabalhar também com entidades expertise na área das tecnologias e, portanto, todos estes instrumentos conjugados permitem uma melhor proteção do consumidor. Mas diga-me uma coisa, que mecanismos é que o consumidor tem na mão, por assim dizer, para ativar esta proteção, não é? Porque, de forma teórica... Claro. Nuno, desde logo cumpre referir o seguinte. Em Portugal, os consumidores têm um direito muito importante, que é o direito do exercício de queixa. E este direito de queixa, este direito de reclamação, pode, desde logo, ser efetuado num instrumento fundamental, que é o livro de reclamações. O livro de reclamações disponível em todos os estabelecimentos, mas também online. E, portanto, desde 2017, os consumidores têm à sua disposição, desde logo, este mecanismo, este instrumento para apresentar a sua reclamação, sendo que é obrigatório, o operador económico tem sempre de dar resposta aos consumidores. Depois, também muito importante, eu queria aqui destacar, quando tudo corre bem, não tem problema. Quando as coisas não correm bem, é importante também destacar o papel dos centros de resolução alternativa de litígios. Eu falo dos centros de arbitragem. Em Portugal, nós temos uma rede de centros de arbitragem, mecanismos de resolução alternativa de litígios que estão preparados para mediar conflitos decorrentes também na contratação online. E, portanto, este é outro mecanismo muito importante. Finalmente, não só referir, eu queria destacar o seguinte no digital. Quando um consumidor contrata online, compra um bem no meio digital, há um direito fundamental que eu acho que é único, impar, no direito do consumidor, que é o direito de arrependimento. Se eu comprar no digital, eu tenho um período, um prazo de tempo para me arrepender, voltar atrás e desistir do contrato. E este direito tem que ser falado, porque poucos consumidores o conhecem. Obrigada, Nuno. Muito obrigado. Marta, é inevitável não falarmos da pandemia, aliás, toda esta semana falou-se muito da pandemia, mas ao nível dos domínios, houve também uma explosão, por assim dizer, de registros de novos domínios que utilizaram a Covid-19 como uma oportunidade de negócio que nem sempre é mais correta? Certo, eu digo-lhe que a explosão até foi anterior, porque entre março e abril nós tivemos um crescimento de cerca de 80% no registro.pt. O que é que isto significa? Que claramente as nossas empresas, muito focado nas nossas empresas, também há algumas iniciativas, mas muito focado nas nossas empresas, perceberam que o digital era a forma de se manterem vivas, entre aspas, e tiveram que alterar um bocadinho o seu modelo de negócio. Portanto, o crescimento do .pt foi brutal neste período e este 80% acho que é um marco fundamental. Com este crescimento, percebemos-nos rapidamente de uma tendência, é que neste período registámos cerca de 650 domínios com terminologia, com uma semântica relacionada com Covid-19, com coronavírus, com máscara, e depressa tivemos um alerta que foi muito relevante. O .pt, atenção, não faz controle dos conteúdos que estão sobre os domínios que registra, mas nós depressa percebemos que era preciso ter aqui uma atenção, porque não sabíamos qual ia ser o destino destes domínios, o que é que estes sites iam vender, que informação é que iam veicular e, portanto, o que fizemos de imediato foi, até no âmbito de um protocolo que temos com o Centro Nacional de Cibersegurança, proceder a uma listagem semanal de todos os domínios que têm esta semântica, que enviamos ao Centro Nacional de Cibersegurança e que faz uma monitorização muito próxima do para que é que estes domínios estão a ser utilizados. Portanto, mas já agora que estamos a falar de segurança, eu deixava outra nota. Este período, tendo sido altamente desafiante em termos de crescimento, fez-nos também estar muito atentos à questão da segurança. Nós temos um serviço no .pt, que é o PT-SOC, que tem a ver com a monitorização e a mitigação de incidentes de segurança e, portanto, durante este período nós registámos
meia centena de situações de DNS abuse. É a caracterização que nós fazemos. É um termo muito técnico, mas para quem nos está a ouvir é muito fácil perceber. São as situações de malware, de phishing, de spam e, portanto, tivemos um número aproximado, como disse, da meia centena, que não é muito relevante, mas que, comparativamente com o período homólogo, é. Portanto, nós temos que estar com muita atenção, porque isto, o crescimento do digital, tem muitas coisas boas, tem acima de tudo coisas boas, mas também tem alguns perigos que temos que... A Marta referiu que isto foi essencialmente no início da pandemia, mas atualmente ainda continuam a existir estes novos domínios fraudulentos? Continuam sem dúvida, continua-se a verificar esta tendência, muito menos acelerada, obviamente, porque também o mercado, entre aspas, destas tipologias de domínios também acaba por estar saturado, porque nós todos já sabemos onde é que compramos máscaras, onde é que compramos desinfetante, já estamos cheios de informação, mas, portanto, muito menos acelerada, mas continua. Diariamente nós recebemos um report e nós percebemos que diariamente continuam e as pessoas são altamente criativas e arranjam muitos nomes para registrar. Então é de chamar a atenção que sem segurança não há confiança no digital, não é? Sem Como é que dúvida. consegue reforçar esta ideia? Sem dúvida. Eu acho que são dois conceitos que estão completamente intricados, mas é bom saber que não estamos a falar de coisas novas. Já em 2015, com a estratégia do Mercado Único Digital, o nosso legislador comunitário falava da importância da confiança para o consumidor e para se criarem mecanismos de confiança sem os quais o crescimento exponencial que queríamos do e-commerce não se faria. E, portanto, isto continua a ser um ponto assente. A doutora Catarina já falou e muito bem da questão da relevância de nós, como consumidores, temos um quadro jurídico que nos proteja, que nos de alguma forma nos dê a sensação de confiança e de segurança que nós precisamos. E depois este quadro jurídico, para além de existir, tem que ser eficiente, que é a questão do enforcement, que também falámos aqui. E depois temos uma outra vertente que se prende um bocadinho em buscar o selo Confio, que é o papel da colaboração e destes sistemas colaborativos de soft law, chamada soft law, de existência de códigos de conduta, e em que se juntam parcerias para criar mecanismos de confiança, como aquele que falámos já do selo Confio. Uma outra nota, sem repetir o que a doutora Catarina disse há pouco, mas que eu acho que merece ser enfatizado, é a questão da formação, do awareness, da educação dos nossos consumidores, e não é só dos nossos consumidores, é daqueles que estão a trabalhar para os nossos consumidores. Portanto, falo não só das empresas, do tecido empresarial em Portugal, mas falo das associações, falo do nosso governo, da nossa administração pública e, obviamente, do consumidor. Obrigado. Ana Catarina, percebemos que há um trabalho fundamental a ser feito no presente, mas quais é que são os desafios para o futuro nesta proteção do consumidor? O digital está constantemente a mudar, é necessário também haver esta adaptação, não é? Claro que sim. E Marta, claro, a Marta destacou um instrumento importantíssimo que eu acho que marca realmente o início ou o aprofundamento de um trabalho a nível europeu, que tem que ver com a estratégia do Mercado Único Digital. E é a partir desta estratégia que a Comissão Europeia, com os Estados-membros, inicia um trabalho a diversos níveis de legislação, de cooperação, de soft law. Para quê? Para adaptar a legislação às novas realidades, às tecnologias. E eu gostava de destacar um dos desafios, é precisamente termos legislação com um elevado nível de proteção do consumidor à prova do tempo. E o que é uma legislação à prova do tempo? Uma legislação que seja efetiva e adequada aos vários ambientes onde contratamos. E, portanto, eu diria, o desafio é conseguirmos, eu acho que a pandemia também vem muito reforçar esta necessidade que é, mais do que nunca, reforçar a proteção do consumidor, também acautelar os interesses das empresas. Outro aspecto importante, não prejudicar a inovação e levar a proteção do consumidor. Como é que nós conseguimos compatibilizar estes dois aspectos? Portanto, não fomentar a inovação, a retoma, protegendo os direitos dos consumidores. Portanto, termos uma legislação à prova do tempo, adequada ao digital, e vamos ter agora novidades a nível nacional em termos de legislação, e depois um desafio muito grande, o enforcement. As autoridades fiscalizadoras têm que se dotar de conhecimento, expertise das tecnologias específicas, adequadas, para poderem fazer um enforcement adequado. Porque podemos ter uma boa legislação, mas sem enforcement adequado,
não valerá a pena. Diga uma coisa, e a nível europeu, já que estamos a falar muito nacional do país, o que é que podemos esperar, por exemplo, ao nível da proteção da privacidade, que é um tema tão discutido hoje em dia, não é? A privacidade, a questão da privacidade e dos dados tem um chapéu, que é o Regulamento da Proteção de Dados, que é um regulamento extremamente importante e tem uma proteção e regras muito estritas e muito apertadas. Mas deixe-me eu dizer o seguinte, Nuno, não abordando só a questão da privacidade, a questão dos direitos. Hoje, quando um consumidor contrata online numa plataforma, nem sempre consegue compreender quem está do lado de lá. É outra empresa, é um profissional, é um particular. Isto pode fazer toda a diferença na proteção do consumidor, que pode existir ou não existir. E uma das alterações que nós vamos ter, também fruto de uma diretiva europeia, é precisamente nas plataformas ter de os operadores económicos ou as pessoas que estão a promover, a vender os bens e serviços, terem de se identificar. São particulares? São profissionais. É porque são profissionais, há a proteção do consumidor. Isto é a diferença. Marta, há muita gente que desiste de uma compra durante um processo final numa plataforma digital. Aquelas que cumprem os critérios como segurança, facilidade de utilização, credibilidade, serão aquelas que mais facilmente vão converter mais vendas? Isto parece um pouco óbvio, mas de que forma é que consegue reforçar esta ideia para quem nos está a ouvir? Sim, sem dúvida. Hoje percebemos, e estamos aqui a falar hoje de confiança, a importância da confiança que o consumidor tem. E atenção que o consumidor do online é um consumidor que já começa a ser muito criterioso nas compras que faz, porque é muito fácil ir conduzir uma compra e a meio, desistir e vou para a plataforma ao lado, e porque não me estão a responder, porque a resposta não é imediata, porque o consumidor digital quer imersividade, quer rapidez na resposta, quer que o melhor do mundo físico esteja no mundo online. Isso também é um desafio brutal. E, portanto, eu diria que neste caso o desafio maior é para quem faz as plataformas, quem tem a responsabilidade de gerir plataformas, de gerir marketplaces, é criar um ambiente de confiança para o consumidor. E sem este ambiente de confiança, o consumidor desiste e vai, fecha a porta, fecha o seu site, neste caso, e vai para o site ao lado. E, portanto, o mundo empresarial e o tecido empresarial, os operadores que estão no mercado e que estão no mercado digital, têm que perceber isso e têm que conduzir o seu negócio para o consumidor, se o querem ver crescer. Mas, por exemplo, também do ponto de vista do utilizador, também é fundamental informar-se de que forma é que, o que é fundamental saber antes de proceder também a uma compra, não é? Consegue partilhar algumas dicas, por assim dizer? Consigo sim, e sem querer ser tendenciosa, porque eu sou do .pt e obviamente o que eu quero é ver crescer o .pt e ver... Eu já agora dava aqui um reparo, porque foi apresentado no início desta semana os resultados do estudo de economia digital, onde houve um crescimento brutal do número de empresas portuguesas que estão no digital. Portanto, cresceu de 40% para 60% e eu acho que isto é um ponto muito relevante, ou seja... É clara a apreciação pelas nossas empresas da relevância de estar no digital, e o digital não só como um elemento hoje redundante, mas como uma alternativa aos verdadeiros modelos de negócio. E, portanto, a primeira nota é o seguinte: hoje sabemos e diariamente somos injetados nas redes sociais pela vinda da camisola e dos sapatos e dos brincos. Atenção que as compras devem ser feitas primordialmente nos sites. As páginas do Facebook e do Instagram depressa desaparecem, não temos rastro e, portanto, não temos controle em termos de proteção do consumidor. É muito importante ter esta noção. O .pt já agora foi um dos sites, um dos CCTLDs considerado mais credível e mais seguro a nível europeu e, portanto, eu convidava as pessoas a juntarem-se e a registrar os seus sites em .pt. Mas, salvo esta publicidade, muito importante também, quando se acede a um site, é muito fácil ver logo no nome do domínio se tem o protocolo HTTPS, que é logo um protocolo de segurança que é fundamental ver.
Havendo dúvidas também é muito fácil fazer uma pesquisa no WIS, o site.pt permite fazer isso, ver quem é o titular do site, que contactos tem o site. E depois ver a questão, que já falámos aqui hoje, dos dados, as políticas de privacidade e proteção de dados. O que é que vão fazer? Eu vou introduzir os meus dados naquele último elo da cadeia para me chegar o produto que eu vou comprar, eu preciso introduzir os meus dados. As políticas de proteção de dados estão lá. Quais são as políticas de proteção de dados? Eu iria muito por aí. Marta, tocou aqui num ponto das redes sociais, que são muito utilizadas também pelos jovens. Ana Catarina, eu gostava de lhe perguntar se os alunos estão a ser preparados para este mundo digital do presente. Há algum tipo de educação digital a ser... Oh, Nuno, eu agradeço a abordagem sobre as redes sociais. Só um ponto, voltando atrás, porque eu acho que a Marta falou de uma matéria muito importante a ver com as plataformas. O modelo das plataformas é completamente diferente e o consumidor, quando acede a uma plataforma para adquirir um produto ou um serviço, não tem apenas o vendedor, há um intermediário, existe um dono da plataforma, depois há o vendedor, que não sabemos se é profissional ou um consumidor. Neste momento não existe uma regulamentação específica sobre as plataformas. Quem é quem? Qual a responsabilidade de cada interveniente? E este é um aspecto que também vai ser trabalhado na União Europeia e será também uma das prioridades da presidência portuguesa na negociação do Digital Service Act. E, portanto, este é um aspecto que também vamos ter novidades. Nas redes sociais, referir também que a Direção-Geral do Consumidor desenvolveu o ano passado um código de boas práticas com alguns parceiros. Para quê? Para sensibilizar os criadores de conteúdos sobre a necessidade de cumprir as regras em matéria de publicidade. Porque nas redes sociais, muitas vezes, não conseguimos compreender o que é informação, o que é uma partilha de uma história, o que é publicidade. Adriana, desculpa, este é o aspecto. Mesmo que terminar. Muito bem. Diga-me só, consiga se focar na educação do consumidor. Essencialmente para os alunos. Existem diversas iniciativas. O Centro Nacional de Cibersegurança tem diversas iniciativas com quem nós, aliás, também colaboramos. Existe um curso do consumidor ciberseguro e existe recentemente um referencial para a educação do consumidor que, nos seus pontos de trabalho, tem a economia digital. E, naturalmente, que os consumidores, os jovens hoje, já têm muita informação e existem diversas ferramentas para essa capacitação. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Ficou aqui este debate sobre proteção do consumidor, segurança e também a legislação que existe. Muito obrigado.